Olá, irmãos, queridos irmãos, nós hoje trataremos sobre o texto de Lucas, capítulo 23, a partir dos versículos 39 ao 43. E é um prazer falar a vocês, é um prazer estarmos juntos hoje e minha súplica a Deus é que Ele possa nos abençoar e nos conceder a iluminação de seu doce, precioso Espírito para nos auxiliar na compreensão de sua Sagrada Escritura. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Deus e Pai de nosso Senhor, concede-nos a iluminação de teu doce, precioso e gloríssimo Espírito para nos ajudar na compreensão e na meditação de tua Sagrada Escritura. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 23, versículos 39 ao 43, trata do famoso episódio conhecido da tradição cristã do bom ladrão. Lucas capítulo 23, versículos 39 ao 43 diz o seguinte: um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava a Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, pagamos por nossos atos. Mas ele não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-te de mim quando vieres com teu reino, ou em teu reino. Ele respondeu: em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Este texto, já conhecido de muitos, fala-nos acerca de duas perspectivas de visão para Jesus. Nós temos aqui o próprio crucificado. Temos diante de nós o Gólgota, temos diante de nós o madeiro da cruz, temos diante de nós a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, temos diante de nós a humilhação do Cordeiro. Mas também temos diante de nós dois outros indivíduos, dois outros sujeitos. Um ao lado que escarnece da pessoa de Jesus e o outro reconhece. Aqui nós temos duas perspectivas de vida. Temos diante de nós duas possibilidades de olhar para Jesus e duas possibilidades de responder a seu sacrifício. E é disso que eu gostaria de tratar com você hoje. Tratar sobre aquilo que nós conhecemos de conversão. O que significa converter-se? Converter-se vem do grego metanoia ou metanous, uma transformação, uma mudança, uma conversão do indivíduo a partir da sua mente. Isto é, eu penso de maneira diferente e eu olho para a realidade que está diante de mim de maneira distinta. Por quê? Porque eu tive um vislumbre do crucificado e eu respondi a ele de uma determinada maneira. De certa forma, ou de uma maneira bem generalizante, isso é conversão. Mas o que podemos extrair deste texto que nos ajude a enriquecer essa nossa compreensão do que seja conversão? E eu acredito que isso irá também enriquecer a sua própria experiência com Deus e própria espiritualidade. E chamar você, é meu desejo chamar você também a refletir a partir deste texto e pensar a sua própria vida à luz deste texto das Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, nós temos então o ambiente, o contexto, a situação. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava. Então nós temos dois malfeitores, como esta tradução traz. Dois malfeitores que nós chamamos de ladrões. No caso, a tradição chamou de ladrões, mas é provável que eles não fossem somente ladrões, fossem arruaceiros, arruaceiros contra Roma, mais particularmente,
desejavam tomar o poder de Roma em Jerusalém à força. Lembremos, no primeiro século, até o final dos primeiros séculos, Jerusalém estava sob o poder de Roma, o poderio do Império Romano. Não tínhamos reis judeus propriamente dito, tínhamos os filhos de Herodes, o Grande, mas quem reinava de maneira geral era o imperador, era César, que reinava sobre aquela região, porque ela era dele, porque ele havia conquistado no ano 63 a.C. com Pompeu, o general Pompeu. Mas esses sujeitos aqui provavelmente eram arruaceiros que desejavam fazer uma revolução à força, tomar o poder à força, insurgir-se contra Roma pela força, pelas armas. Vamos às armas e tomar o poder que nos pertence. Então é provável que estes ladrões sejam esses arruaceiros e também assassinos de alguma forma, pois Roma não crucificava meros ladrões, meros furtadores de coisas. Então nós temos a situação: 2 ladrões, 2 malfeitores, 2 arruaceiros, 2 pessoas que Roma não gostava, definitivamente. E lá no meio estava Jesus. No meio destes 2 indivíduos estava o Senhor crucificado. Mas um deles disse: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Então nós temos a primeira perspectiva ou possibilidade de visão de Jesus. Qual é a primeira maneira de olhar para o crucificado? É a maneira que a maioria das pessoas vê, a maneira do deboche, a maneira da descrença, a maneira que eu olho para o crucificado e nada eu vejo nele senão um homem morrendo humilhado. E aqui ele zomba do crucificado. Talvez você tenha algum amigo, alguma amiga que olhe para a sua fé, que olhe para o Cristo que você crê e zombe, e escarneça, e brinque, faça piadas, coisa do tipo. Talvez no nosso ambiente social nós tenhamos pessoas que olhem para a nossa fé e que olhem para o nosso Cristo e nada vejam senão um homem que tentou fazer algo, mas não conseguiu, que fracassou, que não triunfou, que morreu, ou que até reconheçam, dizendo: não és tu Cristo, mas na realidade, no fundo do seu coração, no fundo de si, ele não reconheça como Cristo sobre o seu coração. Ele até admire os ensinamentos de Jesus, ele até admire a maneira como o texto da Bíblia está diante dele, ele até admire a maneira como os cristãos vivem, mas no fundo, o Cristo só é o Cristo de vocês, não é o meu Cristo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você conhece uma pessoa assim? Ou você é uma pessoa assim? Essa é a primeira perspectiva, de olhar para Jesus e não ver nada senão um motivo de zombaria, de olhar para o crucificado e não sentir-se comovido, não sentir-se arrebatado, não sentir-se tocado, mas simplesmente olhar para ele e zombar e brincar e fazer piada. Essas coisas são características da maior parte da nossa sociedade. A grande parte, a grande massa do povo brasileiro do século XXI olha para Jesus como motivo de fazer piada.
com o motivo de fazer piada em um programa de televisão. Mas será que é somente essa perspectiva e possibilidade de perspectiva de visão, de olhar para Jesus? O texto continua. Versículo 40. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 41. Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. O que este outro malfeitor, o que este outro ladrão faz aqui? Ele olha para Jesus e não zomba dele. Ele olha para Jesus e não brinca com a fé. Ele olha para o crucificado e não vê na cruz um motivo de piada, de jocosidade, de brincadeira. Mas ele olha para Jesus a partir da compreensão que ele tem de que ele merece estar ali, de que ele, o ladrão, merece estar ali. Ora, isso é muito importante e interessante. Porque enquanto o outro estava preocupado de zombar de Jesus, este outro ladrão olha para si e vê a si mesmo e tem uma compreensão de si mesmo que o outro ladrão não teve. Por quê? Ele olha para si e diz: quanto a nós, é de justiça, é justo que nós estejamos nessa situação. Nós merecemos, porque nós fizemos o mal. Mas este homem nada fez. Ele reconhece, de certa forma, a pureza e a justiça de Jesus, ainda que de maneira imperfeita ainda. Mas ele olha para si e ele vê a justiça da sua morte. Ele vê que ele merece a morte. Ora, talvez isso seja o mais difícil para o adolescente, para o jovem dos nossos dias. Uma autocompreensão, uma autopercepção, uma visão de si mesma não cheia de ideias criadas de si, isto é, eu olho para si e eu me acho bonzão, eu me acho a última bolacha do pacote, eu me acho o superior a todos, eu tenho que me impor sobre o outro, eu tenho que me impor sobre o meu meio social, eu tenho que me impor sobre a minha sociedade, eu tenho que mostrar que eu existo. E talvez as redes sociais sejam um palco onde essas realidades mais se podem perceber. Ora, o que se posta nas redes sociais? O que se posta no Instagram, no Facebook? Posta-se momentos de dor e de agonia e de miséria e de tristeza e de derrota e de fracasso? Claro que não, isso não dá like, isso não dá comments. O que dá comentário, o que dá like, o que dá popularidade é o me mostrar mais atrativo do que eu sou de fato. É o me mostrar nas fotos, nos vídeos, mais do que eu de fato sou na minha vida pessoal. Se eu estou em casa, de pijama, sem fazer nada, com uma vida cheia de fracassos, com uma vida sem propósito, eu pego meu celular e posto uma foto minha na praia, com uma legenda muito bonita, e as pessoas vão olhar para mim e admirar a minha grandeza, admirar a riqueza que eu acumulei, ou talvez admirar o meu nascimento nobre,
Eu nasci numa família rica. Eu nasci numa família cheia de posses. E eu inflo meu peito para dizer isso para o mundo. Será que esse é você? Será que você é desse tipo de pessoa? Mas este ladrão, ele não olha para si com orgulho. Ele não sente nenhuma felicidade em olhar para si. Ele não sente nenhum rastro de bondade em si. Ele olha para si e vê somente trevas. Ele olha para si mesmo e vê somente escuridão. Ele olha para si mesmo e vê somente devassidão, podridão, sujeira. Ele olha para si e vê a verdadeira face do ser humano. E ele diz: eu mereço estar aqui. Eu mereço esta posição. Eu mereço este lugar. Eu mereço esta morte. Eu mereço esta cruz. Eu mereço esta humilhação. Olhe para si. Olhe para você mesmo. Aquilo que você tem de bom, aquilo que você acha que pode ser aprazível, pode trazer orgulho para você, tudo isso é somente a casca. E tudo aquilo que de bom ainda há em você, ainda é Deus o sustentando. Mas olhe para o seu verdadeiro eu. Olhe para os seus verdadeiros pensamentos. Olhe para aquilo que você é no seu quarto. Olhe para aquilo que você é quando ninguém está olhando para você. E você vai dizer como ladrão: eu mereço esta cruz. Eu mereço esta morte. Eu mereço esta humilhação. Eu mereço este martírio. Eu mereço estes cuspes. Eu mereço esta dor. E é com este olhar, esta compreensão de si mesmo, que ele olha para Jesus. Ele não olha somente para si. Porque se você olhar somente para si, você vai se desesperar. Pode entrar até em um quadro depressivo, de uma baixa autoestima tamanha, porque vai entrar em desespero, vai se sentir angustiado pela sua miséria interior, pelos seus pecados, pelos seus vícios. E tudo isso pode levar você ao desespero. Mas eu convido você, querido, a não parar por aí. A depois de contemplar, de ver e de perceber e de se enojar das suas misérias, olhar para cima. Porque há uma cruz maior do que a sua do seu lado. Porque você não está sozinho no Calvário. Porque você não está sozinho no Gólgota da humilhação e da morte. Porque tem alguém sofrendo com você. Porque tem alguém morrendo por você. Porque tem alguém humilhado por você. Ele olha para Jesus e diz, versículo 42, e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele olha para Jesus. Mas o interessante é que a fé que ele tem não é uma fé amadurecida. Por que eu digo isso? Ele diz: lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele está pensando aqui nas promessas do Antigo Testamento que falavam do rei
segundo a linhagem de Davi, que viria e entraria em Jerusalém, destruiria os ímpios, os romanos, e destruiria os inimigos de Israel, e instauraria um reino terreno semelhante ao de Davi. Então ele, de certa forma, acredita que Jesus voltará para instaurar um reino em Jerusalém que expulsaria os romanos. Mas essa fé ainda não é uma fé amadurecida. Mas qual é a fé madura daquele que primeiro contemplou a Jesus? Qual é a fé madura daquele que primeiro vislumbrou o crucificado? A fé para salvar não necessita de grandes manifestações, de grandes compreensões teológicas, de grandes e admiráveis proclamações de fé. Não. A fé que salva é a fé da criança. É a fé da semente de mostarda. É a fé do balbuciar. É a fé que não sabe tudo o que deveria saber, mas que sabe que não sabe. É a fé que olha para Jesus sem mesmo compreender tudo aquilo que Ele é, mas olha para Ele e diz: Senhor, eu não sei tudo o que eu deveria saber sobre o Senhor, mas uma coisa eu sei, é que Tu podes me salvar, é que Tu podes me libertar, é que Tu podes me tirar desta lama. Lembra-te de mim quando vieres com Teu reino. Mas Jesus muda a perspectiva do ladrão quando responde. Versículo 43. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele amadureceu a fé do ladrão quando ele dizia, o ladrão: Senhor, quando vieres com Teu reino sobre Jerusalém e expulsares estes romanos, e instaurares o Teu trono segundo Davi aqui, lembra-te de mim. Esta fé simples, esta fé sem muitas coisas para serem agregadas a ela, mas uma fé simples de uma criança que balbucia a seu pai ou a sua mãe, é respondida por Jesus com: hoje, não quando, é hoje estarás comigo, não em um reino terreno, mas junto com o Pai, porque eu te carregarei até lá. A resposta a uma fé que primeiro compreendeu a sua miséria, a sua fraqueza, a sua devassidão, a sua podridão, e olha para Jesus, mesmo que de maneira imperfeita, e diz: Senhor, eu não sei o que podes fazer, mas salva-me de alguma forma. O Senhor responde, o Senhor olha, o Senhor se inclina, o Senhor se dirige a esta alma aflita, que pode ser a sua hoje. Você é o primeiro ladrão que zomba da fé, que zomba da vida cristã, que zomba do crucificado, mesmo numa situação de miséria, de podridão, de horrenda situação? Ou você é o outro ladrão que teve um vislumbre da sua própria fraqueza e olhou para Jesus e, mesmo que de maneira imperfeita, disse: Senhor, me ajuda, me salva? É para este que Jesus olha, é para este que Jesus se inclina, e talvez seja para você que Ele esteja se inclinando hoje. Para finalizarmos, gostaria de relembrar uma reflexão de um filósofo cristão do século XIX chamado Søren Kierkegaard, um filósofo importantíssimo e teólogo também.
Ele disse que o ser humano ele se encontra em um estado de profunda angústia. Angústia frente à realidade. Angústia frente a si mesmo. Por quê? Porque ele se sente vazio, ele se sente necessitado, ele não se sente parte deste mundo de uma certa forma, ele se sente desconectado com a realidade, porque há uma angústia interior, uma angústia frente à sua situação presente, porque ele não consegue fazer aquilo que ele acha ser o certo a fazer. Ele não consegue ser aquilo que ele desejava ser, então ele entra em angústia. E para sanar essa angústia, há etapas na vida do ser humano, segundo Kierkegaard. A primeira etapa é a etapa estética, isto é, para sanar essa minha angústia, eu vou viver como eu quero, eu vou desfrutar dos prazeres que eu quero, eu vou viver a vida como eu quero, e só então essa angústia vai desaparecer. Talvez esse seja você, vivendo nos prazeres, desfrutando de tudo que este mundo pode dar e oferecer para você, buscando solucionar uma angústia interior. Mas a segunda etapa é quando este ser humano percebe que ele não consegue, por meio do simples prazer, da simples vida vivida como ele quer, sanar essa angústia interior. Então ele busca uma etapa, a etapa da moral. Ele tem uma regra fixa de como ele deve viver, de como ele deve fazer as coisas. Ele possui uma ética muito bem estabelecida e rígida, mas ele percebe que, embora exteriormente para os outros ele esteja vivendo como os outros admiram, faz boas obras, faz caridade e tudo mais, mas interiormente os mesmos vícios, a mesma angústia, a mesma agonia interior ainda existe nele. Então ele pensa, bom, se nem vivendo como eu queria, nem vivendo uma vida moralmente estrita e regrada, eu não consegui sanar isso, eu vou então para o âmbito da religião, da religiosidade. Então ele entra em uma comunidade religiosa. E dentro dessa comunidade religiosa ele pensa se encontrar. Ele frequenta os cultos, ele ora antes de comer e de dormir. Ele frequenta as organizações da igreja, mas ele percebe que essa angústia interior não foi embora. Ele olha para si e ainda se sente agonizando interiormente. Os mesmos vícios ainda permanecem. Por quê? Porque uma religião meramente formal não transforma o coração do indivíduo. Ir aos cultos, dar ofertas, orar antes de comer e de dormir não muda você, não vai mudar a sua agonia interior, não vai transformar a sua mente, não vai trazer esperança ao seu coração. Mas a terceira e última etapa é quando ele olha para Deus e ele contempla assim e diz: eis aqui como estou, Senhor, cheio de fraquezas, cheio de misérias, cheio de podridão, angustiado porque eu não sou tudo aquilo que eu deveria ser. E ele olha para Deus e ele percebe que Deus o ama, que Deus o aceita, que Deus o recebe na miséria, na angústia, na fraqueza. E este sentimento de angústia foi substituído por um sentimento de amor, de esperança e de fé. Isto é o que Kierkegaard chama de o salto da fé. E eu convido você hoje, querido irmão, querida irmã, a semelhança deste ladrão, ter olhado para si, contemplado a sua própria fraqueza e sua própria miséria, a olhar para Jesus e dizer: Senhor, sou fraco, pobre, cheio de pecado, mas olha para mim, recebe-me como estou, toma-me, pois eu quero ser teu. Que Deus o abençoe.
Amém.